Bem-vindo à natureza viva. Quase ninguém tem autorização para visitar as protegidas ilhas do noroeste havaiano. Para nossa sorte, 2 de nossos fotógrafos obtiveram permissão para fazer esta viagem, Susan Middleton e David Leach Walker. Este é um dos últimos lugares do planeta onde a vida selvagem ainda reina. Ele é proibido a visitantes, com exceção de cientistas e expedições conservacionistas. E é um lugar que a maioria dos cidadãos americanos nunca conseguirá visitar. Então, minha pergunta é, já que este espaço é de todos nós, como fazer para ele ser compartilhado? Durante 2 anos, pudemos trabalhar aqui com a ajuda do Serviço de Fauna e Pesca dos Estados Unidos, do Estado do Havaí e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. O projeto é uma pesquisa fotográfica sobre as plantas e os animais nativos dessas ilhas distantes. As pessoas sempre perguntam, como vocês conseguem essas poses dos animais? Bom, nós só esperamos e eles fazem as poses sem nossa interferência. O aspecto mais importante dessas fotografias é a paciência. Quando as pessoas veem nossas fotos, elas notam que estamos colocando um animal ou uma planta isolados contra um fundo neutro, aproximando esses temas de um retrato. As ilhas do noroeste havaiano são como uma janela para o passado. Nelas podemos ver a aparência que as áreas costeiras das principais ilhas havaianas tinham antes de serem alteradas pelas colonizações humanas. Acampamos na ilha Laysan durante uma semana. Como a maioria das ilhas, ela tem regras estritas de quarentena para evitar que sejam introduzidos de fora sementes e insetos. Todas as roupas e objetos precisam ser novos. Depois precisam ser congelados durante 48 horas e depois selados em containers de plástico. Tudo, desde os alimentos até os lugares por onde passávamos na praia, era cuidadosamente supervisionado. Tudo em prol da segurança das plantas e animais daqui. Havia cientistas mergulhadores fazendo monitoramento dos recifes de corais e, durante esse trabalho, coletavam coisas para nós. Os cientistas encontraram animais que a gente nem sabia que existiam, como o peixe-sapo. Ele tem a camuflagem perfeita para sua vida no Recife. De manhã, antes do início das pesquisas, eu passava pelos containers e eles estavam vazios. Mas no final do dia, havia uma grande variedade de animais para fotografarmos. Sentimos que podemos revelar o caráter e a personalidade dos indivíduos que estamos fotografando. É uma maneira de enxergar a beleza das criaturas, de vê-las como elas realmente são. A forma da pétala, a luz no olhar. Uma característica realmente estranha são essas moitinhas que estão na posição de sobrancelhas. Elas parecem escovinhas. Ah, olha só isso! É preciso muita paciência para esperar que a criatura fique à vontade. Assim a gente consegue a luz no local certo, sem ter aqueles reflexos no vidro. Eu realmente fiquei encantada pela variedade de formas e cores dos invertebrados marinhos. Esta alga se chama padina. Eu acho que ela parece uma escultura de Shaoli. E essa espécie de caranguejo é outra das minhas favoritas. O tritão do Pacífico é o maior caracol que eu já vi. Ele tem 45 centímetros de comprimento e era tão grande que nem coube no balde.
Ele estava todo encolhido dentro da concha, com essa aberturinha. Ficamos esperando, e aos poucos ele foi saindo, mas de repente voltou para dentro. Aí ele saiu mais um pouco, mas voltou para a concha outra vez. E de repente ele parece ter dito, ok, eu vou descobrir o que tem lá fora. E aí quando saiu de vez, vimos esse belo animal. Claro que as pessoas geralmente só veem a concha. Esse cara é demais. É realmente fácil sentir essa afeição por um filhote de tartaruga. Eles são super ternos. As criaturas são levadas de volta ao lugar de onde vieram e podem continuar sua vida. É muito importante que a proteção futura das ilhas do Noroeste Havaiano esteja garantida. Estamos tentando compartilhar a beleza delas. Mostrar as maravilhas de um lugar que ainda exibe muita exuberância de vida. O sistema do rio Mekong é um dos maiores e mais produtivos do mundo. Mais de 2 milhões de toneladas de peixes são retiradas desse rio todos os anos. Há mais de 1.000 espécies de peixes nessas águas. Somente o Amazonas e o Congo têm uma diversidade maior. O Mekong é o rio onde há a maior ocorrência de peixes grandes em todo o mundo. A razão disso podem ser as grandes extensões de habitats nas planícies aluviais. O tamanho e a extensão do Mekong também oferecem bastante espaço para o crescimento dos peixes. Zeb Hogan acredita que os peixes gigantes do Mekong sejam muito importantes para a sobrevivência da região e que eles podem nos dizer muita coisa sobre o que pode estar acontecendo em outros grandes rios. Eu estava trabalhando aqui e vi o que estava acontecendo, por isso quis fazer algo para tentar evitar que esses peixes fossem extintos. Este pesquisador do Fundo de Vida Selvagem Mundial vem literalmente mergulhando nessas águas há 9 anos, à procura do que pode ser o maior fruto do rio. Este é o peixe-gato do rio Mekong. É enorme. Já foram encontrados espécimes de mais de 270 quilos. Mas está ficando cada vez mais difícil encontrá-los. Graças ao trabalho de Zeb, eles finalmente foram listados como uma espécie ameaçada de extinção, embora seja quase impossível calcular a sua população exata. Ninguém realmente sabe quantos peixes como este ainda restam no rio. O que sabemos é que há 100 anos havia centenas, se não milhares deles. E hoje, num bom ano, os pescadores só conseguem encontrar entre 10 e 15. O peixe-gato gigante é uma parte importante da cultura do Mekong e é possível vê-lo representado na antiga arte local. No ano 2000, Hogan, que também é explorador da National Geographic Society, começou uma cruzada solitária para salvar o peixe gigante. Etiquetado e solto, 65 quilos? Isso. Primeiro Zeb foi falar com os pescadores. Então começou a aumentar agora? Os pescadores concordaram em que toda vez que pescassem um peixe-gato gigante, eles nos dariam e nós os reembolsaríamos. Com isso, começamos a levar o peixe para os tanques de reabilitação.
onde os colocamos em água limpa com antibióticos, o deixamos ali durante algumas horas e quando parecer forte o bastante, nós levamos o tanque para o meio do rio, etiquetamos o peixe e o soltamos para que possa continuar sua migração. Atualmente, Zeb está trabalhando junto ao governo do Camboja, mas ele teve que mudar de tática. Os líderes locais não permitem que ele pague aos pescadores por nenhum peixe pego, porque eles estão preocupados que esse dinheiro acabe incentivando as pessoas a pescá-los. Esses peixes-gatos gigantes estão protegidos e as autoridades estão pedindo aos pescadores que não os pesquem. Mas o trabalho localizado de Zeb sugere que a população dessas criaturas está decaindo. No meu primeiro ano aqui, eles pegaram 11 peixes e a cada ano que passa a população tem decaído lentamente. Mas a pesca pode ser apenas parte do problema. Só conhecemos um dos locais de desova dos peixes gigantes do Mekong e fica no extremo norte da Tailândia. Esta área da Tailândia fica na parte inferior de uma série de represas que a China construiu nos últimos 10 anos, além de ser uma área que tem sido dinamitada e escavada. Eu nunca ouvi dizer que alguém tenha pego um peixe-gato ali. Zeb também está trabalhando para ajudar o peixe gigante a recuperar o seu status de celebridade entre os habitantes locais que vivem e dependem do rio Mekong para ganhar a vida. A equipe de Zeb produziu um livro sobre o peixe-gato e o está distribuindo para as crianças. Este é um livro que fizemos há alguns anos sobre o peixe-gato gigante. É uma história que fala sobre os padrões de migração naturais desse animal. É muito difícil ter uma ideia sobre as espécies ameaçadas e encontrar crianças um pouco mais receptivas à mensagem. Zeb acredita que o Mekong evolui à medida em que o peixe-gato também evolui. Ele acha que se o rio não puder sustentar essas criaturas gigantes, então ele provavelmente também não poderá sustentar as pessoas que vivem em suas margens por muito mais tempo. Voltaremos a seguir com Vida Animal. Momento National Geographic. Lumbini é um solo sagrado do Nepal. A literatura budista está repleta de referências à beleza natural desse lugar e à sua incrível vida selvagem. Buda tinha um amor especial pelo grou indiano. Essas aves eram há séculos abundantes no Nepal. E dizem que Buda brigou com seu primo para impedi-lo de caçá-las. É fácil ver por que o grou indiano é tão adorado. Grous adultos têm quase 1,5 metro de altura, o que os torna as aves voadoras mais altas do mundo. Esses gigantes graciosos também têm um único parceiro durante a vida toda, o que dá um toque a mais ao seu misticismo. Porém, os amados grous de Buda foram caçados e levados quase à extinção. Há 50 anos deve ter havido mais de 20 mil deles, e hoje pode ser que haja apenas 200. Atualmente, as fazendas, plantações, vilarejos, estradas e até rodovias atravessam o território dessas aves. Organizações como a Fundação Internacional do Grou, o Congresso dos Grous na Ásia e o Fundo de Desenvolvimento de Lumbini se uniram para estabelecer o Santuário dos Grous naquele local. Os pesquisadores incentivam as pessoas mais velhas dos vilarejos a educar a sua comunidade e a ensiná-la a proteger locais onde haja água. Apesar de lentos, os sinais de renascimento já são claros. O número de ninhos e casais de grous está aumentando. Hoje, há menos de 25 mil orangotangos na natureza nas ilhas de Sumatra e Bornéu. Mas uma animadora descoberta poderá fazer uma enorme diferença. Conheça nossos primos, os orangotangos. O nome deles significa povo da floresta em malaio. Poucos animais do mundo nos passam tanta emoção, talvez porque eles sejam tão parecidos conosco. Os orangotangos estão vivendo uma existência precária.
Desde 1990, sua população caiu pela metade. O desmatamento, a maior parte dele ilegal, destruiu as florestas onde eles viviam. Sem falar nas queimadas. Esses orangotangos assustados procuram refúgio na única árvore que restou nesta área devastada. Como eles estão fora do alcance dos dardos, a única forma de capturá-los para tentar uma recolocação é cortar a árvore. Os conservacionistas estão trabalhando para salvar as populações de orangotangos restantes. Os orfanatos criam os filhotes cujas mães foram mortas por caçadores. Operações de resgate recuperam esses símios que foram capturados para serem mantidos ou vendidos como animais de estimação. Os esforços de recolocação tiram os orangotangos de áreas ameaçadas e levam-nos para paraísos seguros. Alguns temem que a espécie seja extinta se suas florestas continuarem a serem desmatadas. A madeira é uma das maiores fontes de renda de um país que necessita muito de dinheiro. As florestas da Indonésia estão sendo desmatadas a uma taxa altíssima. Calculamos que 300 campos de futebol por hora estejam sendo desmatados 24 horas por dia. Anualmente dá um total de 2.023.428 hectares destruídos. Mas na densa floresta há um raio de esperança. Pesquisadores de Bornéu identificaram recentemente populações previamente desconhecidas de orangotangos em uma área relativamente intocada no leste de Kalimantan. A elevação desse ponto é de 140 metros acima do nível do mar. Não é tão alto. Os cientistas da conservação da natureza estiveram pesquisando a área, tentando calcular quantos orangotangos existem e quanto de seu habitat ainda resta. Mas esta não é uma tarefa fácil. Não dá para contar os orangotangos, porque eles são animais muito esquivos. Eles ainda são caçados aqui. Contamos seus ninhos e, fazendo isso, usamos uma fórmula matemática para calcular sua população. Observando os ninhos, os pesquisadores calcularam que a recém-descoberta população de orangotangos no leste de Kalimantan esteja entre 1.000 e 2.500 animais. Esse número pode representar 10% da população calculada desses animais selvagens no mundo. Mas o que foi recentemente descoberto poderá facilmente ser perdido. A destruição de habitat é uma ameaça constante. Desta vez, o entusiasmo sobre a descoberta de uma nova população levou a mais ação. As autoridades indonésias locais concordaram em separar duas áreas, totalizando mais de 485 quilômetros quadrados de floresta protegida. Não haverá desmatamento nem atividade comercial nessa área. Os conservacionistas acreditam que o povo indonésio esteja se tornando cada vez mais consciente sobre o destino desses animais ameaçados. Acho que está havendo um progresso por parte dos moradores locais e do governo com relação ao uso da madeira nessa área. Os conservacionistas dizem que a terra precisa ser separada para os orangotangos para protegê-los da extinção. Mas a descoberta de uma nova população e o acordo para proteger a maior parte de seu habitat poderá manter as pessoas da floresta na floresta a qual elas pertencem. Agora vamos para o deserto de Kalahari, na África, onde os pesquisadores estão estudando um bando de pequenos guerreiros ferozes chamados suricates. Os pesquisadores descobriram que os suricates raramente enfrentam o perigo sozinhos. Para um filhote de suricate do Kalahari, o dia é cheio de lições.
Esses filhotinhos estão aprendendo com os mais velhos as habilidades de procurar alimento enquanto um adulto chamado Fígaro fica de guarda. Os filhotes, além de seus pais biológicos, são criados pelo grupo todo. Esta irmã mais velha ensina alguns jovens a se aproximar de um escorpião. É preciso precaução. Os suricates são imunes ao veneno, mas podem ter trabalho lidando com um. Ao meio-dia, a temperatura está acima dos 37 graus ao sol. Todos procuram uma sombra para fazer uma siesta. Mas um filhote ficou para trás. Perto dali, uma ave de rapina está caçando. Esse pequeno suricate poderá ser uma refeição fácil. O filhote dá um chamado de socorro. E todo o clã de suricates corre em sua ajuda. Mas a caçadora também ouviu o grito. A corrida, então, é para ver quem pega o filhote primeiro. A família vence. O bando se agrupa em volta do filhote. O inimigo vai embora, uma vez que não está disposto a enfrentar o grupo todo. O susto faz o grupo começar a escavar freneticamente o solo, fazendo buracos onde se esconder da próxima vez que houver perigo. À medida em que os raios de sol iluminam o Kalahari, esses pequenos guerreiros tomam sol em paz. Eles ficaram juntos e permaneceram vivos para enfrentar outro dia no deserto africano. Versão Marshmallow São Paulo.